Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Adriana Bertolucci, sou mediadora de leitura de literatura infantil e estou aqui hoje a convite da Gerência de Políticas de Leitura da Secretaria de Educação do DF para apresentar para vocês 4 livros que eu selecionei do acervo que tem dentro das escolas de vocês, acervos que foram distribuídos por vários programas de política de leitura, como eu já disse nos outros vídeos, como o PNBE, o PENAIC e o PNLD. Bom, e os livros que eu vou apresentar para vocês hoje nesse vídeo são 4 livros que eu escolhi da live que eu fiz semana passada com o tema Protagonismo Negro dentro da literatura infanto-juvenil. E selecionei 4 dos melhores livros que eu apresentei lá para fazer um vídeo bem explicadinho aqui para vocês, porque eu não sei até quando a live vai estar disponível aqui no canal. Gente, eu não sei quanto tempo vai dar, eu espero que dê pra falar dos 4 num vídeo só, mas se não der, a gente faz 2 vídeos com 2 cada um, beleza? Vamos conhecer então os livros? Vem comigo! Vou começar apresentando para vocês o meu favorito desses 4, que é esse aqui, Plantando as Árvores do Quênia, a história de Wangari Maathai. Esse livro foi escrito e ilustrado pela Claire Nivola e foi editado pelo Comboio de Corda e distribuído para todas as escolas públicas do Brasil pelo PNLD no triênio de 2013. Bom, como eu já disse no título desse livro, a história aqui contada é da Wangari Maathai, vencedora do Prêmio Nobel de 2004, Prêmio Nobel da Paz. Bom, então esse livro mostra a mudança da realidade do Quênia ali na década de 60, que foi justamente quando a Wangari saiu do Quênia para estudar biologia numa faculdade nos Estados Unidos. Justamente nesse período que ela estava fora, o Quênia deixou de ser colônia britânica, fez a sua independência e a história da Wangari tem a ver justamente com a mudança climática que aconteceu depois dessa mudança política no país dela. Então começa mostrando as ilustrações muito bonitas de como era a paisagem. Então o texto fala de como as árvores, as terras, as águas, era tudo muito fértil. Então o livro começa assim: Wangari conta que na fazenda onde passou a infância, nas montanhas da região central do Quênia, a terra era vestida com sua roupagem verde. Então aqui mostra a Wangari criança e o olhar dela diante dessa riqueza incrível que tinha no Quênia. Aqui é uma citação linda que fala que a figueira era sagrada e naquele tempo, quando ela era criança, ninguém cortava os troncos da figueira para fazer fogueira, porque a figueira naquele tempo ainda era sagrada. Então a Wangari sai do seu país, vai estudar fora e quando retorna encontra um Quênia completamente diferente. Um Quênia dominado principalmente por fazendeiros, então naquela vegetação toda que era coberta com uma riqueza natural muito grande, transformou-se numa grande monocultura, tornando tudo muito pobre, o solo, a água e inclusive as pessoas. Então mostra que, agora comparando com aquela outra imagem, a figueira já cortada, as famílias, que viviam de agricultura de subsistência passaram a ser funcionários das grandes monoculturas, não cultivavam mais o que comiam e passaram a comprar o alimento. Então nessa de ir para a feira e comprar o alimento ficou muito mais caro, a qualidade dos alimentos pioraram muito. Então a Wangari, quando retorna ao Quênia, encontra uma situação completamente diferente, a sua população bem mais pobre. Então a Wangari, ela criou o que depois levou o nome de Cinturão Verde, que foi um movimento muito grande, que a Wangari começou com as mulheres ali da sua comunidade. Então, primeiro, ela ensinou as mulheres a colher as sementes das árvores, a fazer a muda, a plantar. E o livro fala que não deu certo na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas as mulheres não desistiram. O tempo passou e as mulheres voltaram a plantar nos quintais de casa, em pequenos espaços, alimentos para comer. Os homens começaram a ver que aquilo deu certo, começaram a ajudar as mulheres. A coisa foi crescendo e depois das mulheres e dos homens, Wangari doou mudas às escolas e ensinou as crianças a cultivarem seus próprios viveiros. E depois ela ainda seguiu para os presídios e ensinou as mesmas coisas aos soldados e aos prisioneiros. Wangari falava assim:
Vocês têm armas, disse ela aos soldados, mas o que estão protegendo? O país inteiro está desaparecendo com o vento e com a água. Vocês precisam segurar a arma com a mão direita e uma muda de árvore com a mão esquerda. Assim vocês se tornarão bons soldados. A vegetação, enfim, começa a mudar. Esse movimento ganhou força. Wangari é uma ativista ambiental e que conseguiu transformar a paisagem e a vida do país de onde ela veio. Eu recomendo muitíssimo esse livro. É um livro que dá para usar em aulas de história, em aulas de biologia, por exemplo, porque descreve no texto muito bem todos com o desmatamento da monocultura, todos os efeitos que acontecem ali no bioma. Então fala das erosões, dos rios mais poluídos, com águas mais turvas, as mulheres têm que ir mais longe pegar água. Enfim, gente, é um livro incrível, incrível, incrível. O protagonismo da Wangari é necessário dentro da sala de aula. Procurem esse livro na escola de vocês. A segunda indicação do vídeo de hoje também é do PNLD, do mesmo triênio, 2013, 14, 15. É o livro Pigmeus, os Defensores da Floresta, escrito pelo Rogério Andrade Barbosa e ilustrações do Maurício Negro, publicado pela editora Farol. Conta a história da tribo dos pigmeus, aquela tribo de pessoas que são um pouco mais baixas do que a maioria da população mundial e vivem no meio das florestas ali no continente africano. Uma coisa muito bonita que eu até publiquei no meu Instagram, se você ainda não segue, corre para seguir, porque aparecem dicas por lá também. Eu até publiquei essa foto, que é uma citação que eu achei linda, que é: as crianças são nossos tesouros, é um provérbio pigmeu. E bom, a história é contada do ponto de vista do Dingono, que é esse menino, que apresenta para os leitores a cultura da sua tribo. Então são pessoas que vivem sempre no escuro, porque vivem em florestas com uma mata muito fechada, e fala um pouco como eles vivem, como eles caçam. E a história então parte para um incômodo que esse menino vive, porque ele vê muitas vezes pessoas de fora da região ali, que não são nativos, matando árvores, ele mesmo fala, num piscar de olhos. E a outra questão que aparece aqui no livro é o incômodo que a tribo inteira tem quando se depara com um elefante morto por pessoas que não são ali da região, e eles matam os elefantes só para pegar as presas do animal. O elefante é um animal perigosíssimo, ele narra aqui na história, ele fala que para matar um elefante precisa de todo mundo da tribo para conseguir matar um elefante, e eles matam o elefante pouquíssimas vezes, porque a carne do elefante dá para toda a tribo comer por muitos e muitos dias e meses. Aqui é uma ilustração muito bonita de quando ele fala que é preciso uma tribo inteira para matar um elefante, que ele é um animal muito forte, muito poderoso. Bom, o menino conta as diversões que eles têm nas tribos, como que eles convivem uns com os outros, mas em algum momento, depois dessas questões que incomodam ele, então, vivendo essa confusão, esse menino se questiona o que vai acontecer com eles. Bom, então, em determinado momento, o menino Dingono pergunta ao homem mais velho da tribo, que é o Mangese, por que eles são tão pequenos. O menino começa a ter um pouco de medo e ficar aflito com a situação que ele está encontrando na floresta. E aí começa uma história muito linda dentro da história, que é quando esse sábio conta a história da criação dos homens na Terra. Então ele narra uma pequena história da criação do ponto de vista dos pigmeus, que fala que Deus misturou o barro vermelho com preto e aí fizeram bonequinhos, os bonequinhos, enfim, ganharam vida. Eu tô resumindo bastante a história para vocês. E aí alguns bonecos foram e outros ficaram ali na floresta, e o que ficou foi justamente o menor. E o menor depois encontrou com os outros e falou para Deus: poxa, mas os outros são tão maiores do que eu. E ele fala: os outros são maiores, mas você escuta como ninguém, enxerga como ninguém, e por conta disso você é o guardião da floresta. E ao ouvir essa história, o menino fica muito impressionado e entende a sua importância ali perante a tribo e a toda a natureza. Eu achei
uma história muito bem escrita. O Rogério Andrade Barbosa escreve muito bem. É um livro que dá para ler com várias séries diferentes. Trata questões ambientais também, como o outro livro. E nos aproxima de uma tribo bastante desconhecida aqui para a maioria das crianças no Brasil, que são os pigmeus. A ilustração do Maurício Negro ficou maravilhosa. No final ele fala como que ele fez, os pigmentos que ele usou. São informações muito legais do professor ler no final do livro, porque surgem até ideias de propostas de atividade em sala de aula também. Gente, Pigmeus, os Defensores da Floresta e Plantando as Árvores do Quênia são livros excelentes que eu indico muito a leitura e livros que vocês têm aí nas escolas de vocês. Lembrando que a distribuição desses livros foram feitas em lotes, então pode ser que na sua escola não tenha exatamente um desses livros, mas tenha outros livros ou alguma escola conhecida tem, então fica o convite para vocês fazerem essa troca. Eu vou encerrar aqui, vou deixar os outros 2 livros para um próximo vídeo, para não carregar muito aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu agradeço a Gerência de Política de Leitura da Secretaria de Educação do DF, que é um trabalho que estamos fazendo juntos para auxiliar vocês, professoras, que estão em salas de aula e também nas salas de leitura. E se você gostou desse vídeo, curte aqui e se inscreve no canal se você quer acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho. Sempre tem história por aqui ou indicação de leitura para você. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!